Então vamos lá, pessoal. Semana passada eu fiz aí o coração se mexendo, mas como eu falei para vocês agora há pouco, a minha ideia não era nem mostrar a animação, era só fazer o coração. Mas como já tinha feito, eu resolvi fazer. Tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui novamente, eu vou refazer essa animação e falar um pouquinho para vocês da animação quadro a quadro, tá? Que foi meio corrido. Então, para isso, eu vou deixar somente um quadro, igual a gente estava antes. Tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou remover os quadros da animação. Então, aqui, remover quadros. E, então, assim, se você fez só o desenho sem animação, você vai estar exatamente com o desenho exatamente igual ao meu. Tá? Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos um desenho que ele vai ter algumas camadas. A camada de referência, que ela está bloqueada aqui, que é a camada do desenho que a gente usou para fazer o desenho das meninas. A camada de fundo, que é o desenho do coração, tá? É um símbolo aqui, esse coração. Ele é maior do que o palco. Tá? O que é o palco? O palco é esse quadradinho preto aqui, esse enquadramento, que ele é a área que vai estar visualizada na nossa animação. Tá? Então, tudo que está fora desse quadradinho preto aqui, ele não é mostrado quando a gente gera animação ou quando a gente testa a animação. Tá? Só é mostrado o que está dentro do palco. Ah, mas por que você tem esse coração aqui gigante? Porque eu fiz baseado no desenho que tinha antes, e aí para o coração cobrir todas as partes do palco, foi o jeito mais fácil, tá? Mas se eu quisesse cortar, não teria problema. O que não está dentro desse quadrado não é visível. E aí nós temos aqui o fundo, que é o coração, e nós temos uma camada que tem o desenho da florzinha como um símbolo, um que tem o desenho da lindinha também como um símbolo, e um que tem o desenho da docinho como um símbolo. Cada desenho está em uma camada diferente. E aí é igual o Photoshop. O que está nas camadas de baixo fica atrás das camadas de cima. O desenho do fundo está aqui embaixo. Por isso eu estou enxergando as meninas. Se eu puxo o fundo e coloco ele aqui na primeira camada, ele vai tampar as meninas, certo? Então a gente tem a ordem, o empilhamento aqui das camadas que determina o que está na frente e o que está atrás. Bom, temos visível todas as camadas menos a referência, e eu travei a camada de fundo. Tá? Por quê? Porque eu não quero arrastar esse coração sem querer. Até agora, o que eu tenho desse pequeno resumo, vocês têm alguma dúvida sobre camadas, sobre ordem das camadas, de travar, de estar visível? Vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto específico? Beleza, então. Tá? Então, o que a gente tem que aprender agora? A gente tem que aprender o conceito de animação. Tá? O conceito de animação, como eu falei para vocês lá nas primeiras aulas, são imagens que mudam, que se movem no decorrer do tempo. Tá? Então, uma coisa muito importante, isso eu falei muito rápido na aula passada, é que o Animate ele tem uma timeline, ele tem uma linha do tempo, que é algo que a gente não tinha no Photoshop. Mas é algo que vocês vão ter em softwares de edição de som, igual o SoundForge, que você vai ter num software de vídeo, tipo um Vegas, tá? É algo que você tem tudo que tem uma mudança no tempo. O que a timeline é? A timeline, ela diz quais desenhos vão estar visíveis no decorrer do tempo da animação. Porque a animação é uma sequência de imagens que às vezes estão no mesmo local, às vezes elas se movem, às vezes elas estão lá, às vezes não estão. Tá? Então a animação que eu fiz na aula passada, bem rapidamente,
é o que a gente chama de animação quadro a quadro. Qual a ideia da animação quadro a quadro? Bom, a ideia da animação, a ideia do cinema é que eu tenho várias imagens num decorrer de um tempo específico. No nosso caso aqui, nós temos 24 imagens dentro de um segundo. O que significa isso, 24 imagens dentro de um segundo? Significa que se eu fazer uma animação, se eu reproduzir essa animação, para um segundo de animação, eu tenho que ter 24 desenhos, certo? Se esses 24 desenhos mudarem, eu vou enxergar isso como uma movimentação, tá? Como assim eu vou enxergar como uma movimentação? Eu vou pegar aqui um exemplo e eu vou fazer uma animação de uma das personagens. Então, para isso, eu vou subir aqui. Não, dá para deixar aqui mesmo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar tudo invisível, menos a. Não, a docinho tem cara de irritada. A lindinha tem cara de calma. Tá? Apesar de que ela deve ser pior. Essa cara aí, ela tá escondendo alguma coisa. Bom, eu tenho a lindinha aqui. E eu quero fazer a lindinha se mexer. Como eu faço isso? Primeiro, eu tenho que fazer vários desenhos da lindinha. Porque um desenho só, se for o mesmo desenho dentro de um segundo, e ele estiver parado, eu não vou enxergar movimento algum. Tá? O movimento é quando eu tenho uma mudança nesse desenho. Então, para isso, eu tenho que ter mais de um quadro. Porque um quadro aqui é muito pouco, a gente nem percebe essa animação. Então, eu vou fazer isso com um segundo de animação. Como eu faço isso com um segundo de animação? Tá vendo aqui que eu tenho um monte de quadradinhos aqui embaixo, na minha timeline? Cada um desses quadradinhos, tá vendo que eu clico e fica uns quadradinhos azul? Cada um desses quadradinhos, eles Deixa eu reduzir aqui para aparecer. Aí, ó, eu fiz isso, tá vendo? E aí o que eu tô fazendo? Eu tô aumentando, dando zoom na minha timeline. Então tá vendo aqui, ó. Tá? Cada um desses quadradinhos, ele representa uma fração de segundo, certo? E se eu preencher quadradinhos até aqui no fim, onde está escrito 1, eu vou conseguir 1 segundo de animação. Eu vou conseguir 24 quadradinhos. Tá? Bom, no momento atual, todos os meus desenhos estão no primeiro quadradinho. Então, quer dizer, não tem nem como ter animação. Eu só tenho um quadro. Para eu ter uma animação, eu preciso de no mínimo 2 quadros, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir um novo quadradinho de animação. Como é que eu faço isso? Tem várias formas de eu fazer. Uma das formas é vir aqui, apertar botão direito em cima do quadro, na frente da camada da lindinha, ó, tô na frente da camada da lindinha. Apertar botão direito e colocar inserir quadro. O que aconteceu? Eu disse para o meu Animate que, olha, tá vendo esse desenho? Eu quero que ele mostre tanto no quadro 1 quanto no quadro 2. E olha que interessante. Se eu vim aqui e deixar visível o fundo, ó, tô vendo o fundo. O fundo está no quadro 1. Se eu clico no quadro 2, olha o que acontece. Não tem o fundo. Só tem a lindinha. Por quê? Porque eu posso escolher onde esses quadros estarão visíveis, onde eles não estarão. Então, se eu deixo o fundo aqui só no primeiro quadro, igual eu deixei, não vai rolar animação. Por que não vai rolar animação? Desculpa, não vai rolar animação para... Falei errado, falei bosta. Desculpe pela bobeira. Se eu deixo ele aqui no primeiro, ele não vai estar visível no restante da minha animação. Por quê? Porque ele só está disponível no primeiro quadro.
A lindinha não, a lindinha está nos dois quadros. E aí, ó, se eu der play na minha animação, eu já consigo enxergar. Como é que eu dou play? Eu venho aqui e dou play. Eu já vi uma mudança. Ah, mas que mudança de bosta? Sim, foi uma mudança de bosta. Quero ver isso em loop? Tem como? Tenho. Eu clico aqui, ó, em repetir e dou play. Olha que irritante. Já viram aquele episódio do Porygon? Aquele episódio do Pokémon que as crianças tiveram ataque epilético no Japão? Estamos quase conseguindo um ataque epilético aqui. Por quê? Porque a gente está mudando cores muito rápidas. Se vocês não viram... vocês conhecem essa história? Do Porygon? Ou não? Cara, é assim, isso aconteceu em 96, 98, um negócio assim. É a primeira vez que a gente ficou sabendo de Pokémon. Porque antes do Pokémon ser famoso como um jogo, um desenho, ele ficou famoso porque um monte de criança no Japão teve um ataque epilético. Tá? Por causa que tem um episódio que depois ele ficou banido, que é o episódio do Porygon, onde tem uma cena que o Ash e companhia entra no mundo virtual e conhece o primeiro Pokémon virtual, que é o Porygon, que é esse Pokémon todo quadradão aqui. E aí tem um ataque de míssil que ficou piscando as luzes vermelha e azul muito rápido. E aí tem pessoas que têm fotossensibilidade. Vocês já devem ter jogado algum jogo que antes do jogo fala: esse jogo tem flashes de luz e pessoas fotossensíveis podem sofrer um ataque epilético. Se você tem histórico de epilepsia, procure um médico, sei lá o que, tá? E rolou isso daí e centenas de crianças foram pro hospital por causa do Pokémon. Por causa do Pokémon. Vamos ver aqui. O dia que o Pokémon mandou centenas de crianças pro hospital. E aí Pokémon começou a ficar famoso no mundo por causa disso. Eu vou mostrar pra vocês, só vou pausar o vídeo, porque é um vídeo que eu gravei mostrando um trechinho. O YouTube deu conteúdo lá como se eu tivesse usando conteúdo dos outros pra ganhar grana, sendo que nem monetizada essa parada é. Mas eu vou dar uma pausada e vou mostrar pra vocês. Assim, só essa mudança aí já fez um estrago, tá? Então, assim, dá até pra gente fazer isso. Vou até ensinar vocês a fazerem isso daí, tá? Mas deixa eu falar da animação quadro a quadro primeiro, tá? Então, assim, se você coloca pra repetir e dá play, tá? Você consegue um ataque epilético de Pokémon. Se você quiser fazer o ataque do Porygon na mão, é bem simples. Você vem aqui, cria uma camada, tá? Vou colocar ela embaixo, aqui antes do fundo, e ela vai chamar Porygon, é Polygon, né, que escreve. Mas eu vou colocar com R. Porygon, em homenagem ao Pokémon lá. E aqui eu vou, em cima desse primeiro quadro, eu quero ter dois quadros diferentes. Para eu ter dois quadros diferentes, eu tenho que usar um conceito que tem no cinema, que tem na animação, que é o conceito de quadro-chave, ou keyframe, key de chave, key, né? K-E-Y, espaço frame, tá? O que é um keyframe? Um keyframe é um quadro-chave, é um quadro que serve como base para vários outros quadros e que, em teoria, assim, ele não se repete, tá? O que é um keyframe aqui? Keyframe é o quadro que tem a bolinha preta. Deixa eu tirar a repetição. Tá vendo que eu tenho uma bolinha preta aqui? Essa bolinha preta diz que eu tenho um quadro que começa aqui. Se esse quadro se repete por outros quadros, eu vou ter a bolinha preta onde ele inicia
e um quadradinho, só o contorno aonde ele termina. Então tá vendo que a lindinha é o mesmo desenho tanto no primeiro quanto no segundo quadro? Tá vendo que tem uma bolinha preta e um quadradinho aqui? Isso no Animate significa a lindinha começa aqui e é o mesmo desenho até aqui no final. Tá vendo que aqui eu não tenho desenho? Então ele diz, olha, você tem um quadro vazio que vai do 1 ao 2. Vou fazer o efeito do Polygon. Façam aí também. Cria uma nova camada. No quadro 1, você aperta o botão direito, tá? E você vai transformar num keyframe, ou num quadro-chave, inserir quadro-chave. E aqui no quadro 2 também, inserir quadro-chave. Eu aqui já tinha um quadro-chave no 2, então eu nem preciso. Na verdade, eu vou remover aqui, ó. Pera aí. Vou remover. Botão direito, remover quadros. Vamos lá. Primeiro quadro, eu vou criar um quadro-chave. Eu posso fazer assim, ó, botão direito, inserir quadro-chave. E aqui no 2 eu poderia fazer a mesma coisa, mas é mais fácil vir aqui, ó. Quando a gente coloca isso daqui, a gente clica aqui, a gente insere um quadro-chave, tá? O primeiro quadro-chave aqui eu vou selecionar, vou pegar o quadrado, vou puxar o quadrado de fora a fora, tá? E aí eu vou vir e vou pintar ele de azul. Tá? Eu vou pegar esse azul aqui. O segundo quadro, eu vou fazer um outro quadrado, só que eu vou pintar ele de vermelho. Então, olha que legal, eu tenho o primeiro quadro aqui azul, o segundo quadro aqui vermelho, tá? Se eu clicar aqui em repetir e eu dar play, tá? Eu vou deixar invisível o coração, porque senão vai deixar vocês realmente com ataque epilético. Se eu fazer isso daqui, ó, e der play, ele vai fazer uma animação. Com certeza isso deve estar irritando a visão de vocês, né? Então eu vou dar pausa, porque a minha visão, assim, não me deu ataque, mas é ruim. Dá um efeito muito ruim na visão da gente, tá? Mas eu estou usando isso, é claro, porque o exemplo do Pokémon é um exemplo interessante, tá? Tentem fazer isso aí no de vocês. Tentem aí quem tiver com Animate. Faz aí, fala pra mim se vocês conseguiram, se deu certo. Fazer esse efeito Polygon. Isso é verdade. O meu tio nunca mandou criança de verdade pro hospital, o Polygon já. Tô procurando meu celular, ele tá no meu bolso. Que inteligência, né? Irrita.
E aí, estão conseguindo? Tá dando certo? Deixa eu dar uma pausada aqui, porque senão vai ficar a gravação um monte de silêncio. Então, pessoal, vocês fizeram, vocês viram. Tá. Eu acho que eu pausei a gravação. Mas vamos lá. Vocês fizeram, vocês viram uma animação bem bobinha, bem simplinha, tá? Que é o conceito de animação quadro a quadro. É claro que eu vou apagar essa porcaria dessa camada do Polygon, porque essa camada vai dar dor de cabeça na gente. Tá? Então vou aqui excluir camada, tá? E voltar às meninas superpoderosas. Então eu tenho aqui a lindinha e eu quero fazer a lindinha mexer. Tá? A lindinha aqui já está em 2 quadros. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a lindinha e eu vou fazer ela se mover a cada 5 quadros. Ah, professor, não tem que ser a cada quadro? Então, se você faz uma animação a cada quadro, ela vai ficar mais bonita e mais fluida. Só que fazer isso na mão demora e dá trampo. Então eu vou fazer o seguinte, a cada 5 quadros eu vou mexer ela. Como eu faço para mexer ela a cada 5 quadros? Vou fazer o seguinte, ó. Quadro 1, vem aqui no quadro 5, botão direito, inserir quadro-chave. Olha que interessante. O quadro 1 está com uma bolinha preta. O quadro 2 e 3 está cinza. E o quadro 4 tem uma caixinha, um quadradinho. O que isso significa? Que eu tenho um desenho num quadro-chave que começa no 1, permanece no 2, no 3 e termina no 4. Aqui no quadro 5, eu tenho um novo quadro-chave. Ou seja, esse desenho é um, esse desenho é outro. Como assim esse desenho é um, esse desenho é outro? Olha o que acontece se eu clico no quadro 3 e mexo a lindinha. Pega a lindinha e puxa a lindinha. Ela mexeu no 3, mas ela mexeu no 1. Ela mexeu no 2, ela mexeu no 5. Ou seja, qualquer quadro que eu mexo aqui vai alterar todos os outros. Porque no fim é o mesmo desenho. É isso que significa um quadro-chave. Significa que este desenho aqui... Vai, filho, desfaz. Oh, mas que saco, hein, lindinha? Travou. Caramba, tô precisando de um PC novo mesmo, velho. Tô conseguindo travar. Sim, eu vou mostrar para vocês. É mais complicado, mas é claro que consegue um resultado melhor. Eu vou mostrar para vocês. É que eu quero mostrar primeiro desse jeito mais simplificado. Tá? Até porque para alguns efeitos, como a gente já viu na aula passada, igual o efeito do coração, a gente consegue fazer uma animação simplificada que dá um resultado bonito. Então aqui, ó. Exatamente, eu clonei os quadros. Ó, eu vou desfazer aqui, eu vou deixar só um quadro. Botão direito, remover quadros. Então aqui, ó, eu tô naquela mesma situação, só tem um quadro original. Quando eu venho aqui no quadro 5, tá? No 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu venho aqui no quadro 5 e eu aperto o botão direito, inserir quadro-chave, ele vai copiar o quadro anterior e vai dizer que do quadro 1 até o quadro é o mesmo desenho. E ele vai fazer uma cópia no 5, mas é uma cópia independente. Como eu sei que é uma cópia independente? Eu sei porque se eu venho aqui na lindinha e mexo ela até aqui, se eu vim no anterior, ele não mudou. 1, 2, 3, 4 é um mesmo desenho. O 5 é um diferente. Como eu sei que é diferente? Por essas bolinhas. Bolinha preta até quadradinho branco, um desenho. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o mesmo até aqui no 10.
Eu vou vir aqui no 10, botão direito, inserir quadro-chave. O que ele fez? Ele copiou o desenho anterior e ele manteve. Aqui, ó. Então, aqui, ó, do 1, 2, 3, 4 é um desenho. 5, 6, 7, 8, 9 é outro desenho. 10 tá no mesmo posição, mas é outro desenho. Por quê? Porque se eu mexer para cá, olha o que acontece. O anterior não mexeu, mas esse mexeu. Entenderam como é que está funcionando? Eu estou dizendo, olha, do quadro 1 até o quadro 4 é 1. Do 5 ao 9 é outro. Do 10 até o 11, do 10 até o 14 vai ser outro. Por quê? No 15 eu vou apertar aqui, inserir quadro-chave, e vou fazer outra movimentação agora no 15. Eu vou puxar a lindinha aqui para cima. Melhor, eu vou tirar a lindinha daqui. Vou deixar ela só metade. Tá? Só a carinha dela para fora. Ah, professor, mas como assim a lindinha vai ficar com a carinha para fora? Eu posso. O que tiver para fora do palco não vai ser mostrado, mas eu posso. É só você pensar num teatro, tá? No teatro, a pessoa pode sair do palco. Pode falar, João. Pode falar. Dá para colocar sim. Às vezes é um pouco chato de sincronizar, tá? Por isso, às vezes, eu acho mais fácil colocar o som no Vegas, no editor de vídeo. Porque a sincronização de som no Animate ela é meio chatinha. Eu acho ela meio chatinha, tá? Mas dá para colocar áudio nelas também. Mas como é mais chato, eu prefiro fazer a animação e depois sonorizar ela no Vegas, no editor de vídeo. Mas tem como colocar som aqui, né, na linha do tempo, sim. No próprio programa. Inclusive é assim que você coloca som naqueles jogos de flash estilo clique jogos. Eu lembro, o clique jogos dá para fazer com esse programa aqui. Dá para você fazer. Tanto que só lembrando, nós estamos usando as meninas superpoderosas aqui de exemplo, porque no original elas eram feitas no Flash, que é o antecessor do Animate. Tá? Mas voltando aqui, ó. Aqui ela está um pouquinho fora do palco. Eu vou vir aqui no quadro 20, inserir quadro-chave, e eu vou puxar ela para cá. E eu vou vir aqui no 1 segundo, inserir quadro-chave, e eu vou puxar ela para cá. Ficar só sair, vai sair daqui, tá? E olha só, eu tenho uma animação. Vamos testar essa animação? Eu venho aqui, dou play, ou eu aperto barra de espaço. Olha que legal, se eu apertar barra de espaço. Tá, clica aqui no primeiro quadro, né? Eu aperto barra de espaço, ó. Eita, por que você não tá indo, menino? Caramba, não sei porque ela tá indo, não. Vou dar play. Viram? Se eu deixar em loop, tá? Quando eu clico em loop, eu tenho que dizer até onde que a animação vai, tá? Então, vou puxar até aqui. E aí, quando eu dou play... Tá vendo? É uma animação. É uma animação por quê? Porque a animação é imagens que se movem no tempo. São imagens e elas estão se movendo no tempo. Mesmo que seja a mesma imagem, tá? Mas tá meio bosta essa animação, não tá? Tá meio feia. Então, por que ela tá feia? Primeiro, eu não tô tendo mudança nenhuma no meu personagem, a não ser a posição. Mas eu tenho poucos quadros chaves. Então a minha animação ela vai ficar meio bosta mesmo. Se eu quero ter uma animação fluida, eu tenho que ter vários quadros chaves. E aí vem uma ferramenta muito legal, que é uma ferramenta que vem com uma ideia das antigas, mas ela facilita a vida da gente. Lembra eu falar da a técnica do flipping, que a pessoa colocava vários papéis assim
com desenhos e ela mexia as mãos para enxergar a movimentação, o Animate ele tem uma técnica aqui que chama Onion Skin. É meio parecido com essa do Flip. O que é o Onion Skin? Como eu falei para vocês, no começo o pessoal desenhava animação nos plásticos transparentes. E aí eles empilhavam e você conseguia ver um em cima do outro em que posição eles estavam. Essa técnica em inglês chama Onion Skin porque ela lembra a cebola. Tá? As pelinhas da cebola, que é uma embaixo da outra. E como vocês já viram Shrek, né? Vocês sabem que ogros são igual cebolas, eles têm camadas e fazem você chorar. Mas como eu ativo esse Onion Skin? É só vir aqui, ó, e escolher a sua opção do quadradinho, que chama papel transparência. Olha que legal. Ele mostra aonde estavam as outras imagens. É só vir nessa janelinha aqui e puxar. E eu venho aqui e regulo. Olha que legal. Eu consigo ver agora aonde estavam todas as minhas imagens e ele ainda tem uma pegada de cor. Como assim? Quando eu estou aqui no começo, as imagens futuras elas são esverdeadas, tá? Então, quanto mais verde forte, mais futuro é. Quanto mais transparente, mais distante ela é. E se eu venho aqui e coloco o tipo no meio, eu vejo que as imagens anteriores elas são azuladas. Então, olha que legal. Eu posso, utilizando essa técnica, eu consigo ver onde as minhas imagens estavam e colocar imagens intermediárias de forma mais fácil. Como assim imagens intermediárias? Eu venho aqui, por exemplo, tá? E eu vou colocar aqui imagens intermediárias. Então eu venho aqui nesse finalzinho, eu aperto aqui, ó, botão direito, converter em quadro-chave. Converter em quadro-chave. Converter em quadro-chave. Converter em quadro-chave. Agora tudo aqui é quadro-chave. Eu clico aqui, tá? Qual que é a próxima? Eu vou clicar nesse último quadro, tá? Então, eu estava aqui nessa imagem azulada e eu fui aqui para cima. Então, eu venho nesse quadro anterior e eu faço isso daqui, ó. Eu puxo ele e coloco numa posição intermediária. Aí eu venho nesse aqui e puxo em outra posição intermediária. E eu venho aqui e eu puxo em outra posição intermediária. Olha que legal. Eu consigo fazer aqui e ver qual que são os próximos passos para a minha animação ficar mais fluida. E olha que legal o que acontece quando eu dou play. Eita. Deixa eu tirar isso. Deixa eu ligar aqui o repetido. Vim aqui no primeiro. Deixa eu dar play. Olha como é que essa parte que eu fiz a animação na mão, ela vai ficar muito mais fluido, muito mais bonito. Viu que ela ficou melhor? Deixa eu fazer isso com o resto para vocês verem como é que vai ficar um efeito bem mais interessante, tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou selecionar tudo e vou apertar botão direito e vou converter todos em quadros chaves, tá? Então vamos lá. Então eu tô aqui, vamos vir da primeira, tá? Eu tô aqui e o meu destino final é aqui, tá? Então eu vou vir nessa e eu vou encaixar mais ou menos aqui. Ah, professor, mas está muita imagem, é ruim de ver, realmente é ruim de ver. Então eu vou nessa segunda opção que só me mostra o contorno. Olha que legal, só vejo o contorno. Então essa daqui vai vir aqui e essa daqui vai vir aqui, tá? Aí daqui do quadro 5, meu destino é vir aqui embaixo. Então quadro 6 eu vou descer um pouquinho. Nesse próximo quadro eu desço mais um pouco. Esse próximo quadro eu venho e desço mais um tantico ainda.
E nesse próximo eu quase termino de descer. Tá? Aí o meu objetivo é vir daqui para essa parte de cima. Então eu vou vir e vou mudar a posição um pouquinho. Olha que interessante, a gente sempre muda um pouquinho. E no final, o acúmulo dessas mudanças vão dar a ilusão de movimento. Inclusive a velocidade, a mudança, quanto maior a distância, mais rápido a tua animação vai aparentar. Quanto menor a distância, mais devagar. Então daqui eu vou para cá. Então aqui eu vou ter que fazer umas mudanças um pouco mais espaçadas. Uma carinha mais ou menos cada. E aí, às vezes, esses desenhos atrapalham mais do que ajudam. E às vezes é interessante você reduzir, ó, o número de quadros que você está enxergando. Tá vendo? Aí facilita um pouco mais a vida. Opa. Já melhorou. Já sei que eu podia fazer uma mudança maior. Tá? E agora tá pronto. Olha como é que ficou tudo no final. Ó, deixa eu colocar toda a movimentação. Olha como é que funciona. Ela vai vir daqui, vai vir nessa direção e vai vir para o outro lado. Se eu colocar aqui no meio, eu consigo ver os quadros azuis do lado são os quadros passados, os quadros verdeados são os quadros futuros. Tá? Deixa eu desativar aquilo e vou dar play. Olha como a animação ficou melhor. Tá? Ainda não está 100%, mas está melhor do que estava antes. Por quê? Porque eu coloquei mais quadros intermediários. Mas viram que foi um processo bem manual, tá? Foi movendo quadrinho por quadrinho para fazer essa animação. E isso aí acaba usando muito tempo da gente. E olha que eu fiz quadrinho por quadrinho, fazendo a animação na mão. A animação na mão não, a animação com o mesmo desenho, tá? Deixa eu utilizar isso aqui para vocês verem, ó. Eu vou fazer mais lentamente. Tá? Na verdade é essa daqui que eu queria, ó. Tá vendo? Os movimentos que ela vai fazendo. Imagina se eu fizesse um movimento diferente para cada uma. Ia dar muito mais trampo. Acabei de ver que eu tenho uma animação aqui que tá errada. Sim, demora. Vim. Volto. Opa! Tá errada, não é à toa. Então, pera aí. Tá, então deixa eu ativar o Onion Skin aqui. Só para 3. Tá. Aqui, sabia que tinha um negócio errado. Daí. Tá. Então, esse tem que vir aqui. Então, vamos lá. Esse. Depois vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Fecha aqui. Ah, agora minha animação melhorou. Tá? Então vamos dar um play. Que bom. Tá? E olha aqui, novamente, o mesmo desenho. Eu não fiz nada. Eu poderia ter modificado. Tá? Como assim eu poderia ter modificado? Então eu poderia ter girado. Ó, a partir do momento que ela veio aqui, tá? Eu posso dizer que ela girou. Então eu posso clicar aqui, ó. Eu posso fazer isso daqui, ó. Girou um pouquinho. Girou um tantinho mais. Girou quase mais ainda. Girou pra caramba. E aqui ela girou muito mais ainda. Tá? Quando chegar aqui vai ficar esquisito, mas isso daqui que eu fiz, ele já deu um movimento diferente, ó.
Tá vendo? Então, assim, a gente vai aprender coisas que vão deixar as animações da gente mais interessantes. Mas a gente vai fazer de um jeito um pouco mais fácil do que eu tô fazendo. Porque isso daí, de ficar desenhando quadro por quadro, é igual o João colocou aí. Demora meses se a gente for fazer um negócio complexo desse. Então, a gente vai fazer uma técnica mais simples que a animação quadro a quadro. Mas a animação quadro a quadro, ela ainda é interessante, principalmente quando você vai fazer alguns efeitos um pouco mais complicados, um pouco mais complexos, tá? Mas a gente vai fazer a animação quadro a quadro de um jeito mais simples. O que a gente vai fazer a animação quadro a quadro de um jeito mais simples? A gente vai fazer a animação do coraçãozinho de um jeito mais simples. Como que eu vou fazer a animação do coração? Bom, vocês vão aqui pegar a camada fundo, tá? E a camada fundo, ela vai ser utilizada da seguinte forma. A camada fundo, eu vou ter, a cada 5 quadros, eu vou ter uma mudança no coração que eu desenhei. Eu fiz 2 tipos de coração, o coração normal e o coração invertido, que é o mesmo coração com as cores invertidas. E aí, o que eu fiz para fazer essa animação? Eu fiz uma animação que o quadro, que o coração variava a cada 1 segundo, ou a cada 5 quadros. Eu já perdi o rumo agora, tá? Eu acho que era 1 segundo, porque senão ele ficava variando muito rápido e doía até a visão. Então vou vir aqui, ó, vou reduzir a visualização, eu vou deixar em 2 segundos, e aí eu vou fazer o seguinte: esse fundo vai ser o mesmo quadro, que ele já está aqui, até o quadro 24. Então, no quadro 25, aperto o botão direito, inserir quadro-chave. E aí ele vai fazer outro desenho. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu vou vir aqui até o 2 segundos e vou colocar inserir quadro. Não é quadro-chave, hein? É só quadro. Agora eu tenho o quadro do 1 ao 24. Eu tenho o quadro do 25 ao 2. O que eu vou fazer? Eu vou mudar essa imagem. Eu clico nela, deixa eu tirar o cadeadinho, clico nela, venho aqui em propriedades, tá? E clico em alterar. Eu escolho coração invertido. Pronto. E aí eu tenho uma imagem que vai ter 24 quadros e outra que vai ter 24 também, mas é outra imagem. E isso daí já dá o meu efeito, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, ó, vou selecionar com Shift do primeiro ao último. Eu vou, eita, filho, Shift, vou apertar aqui, ó, o botão direito e eu vou copiar quadros. Eu vou clicar aqui no 25 e eu vou inserir quadros. Inserir quadros não, burrice. É colar que eu queria. Colar quadros, tá? E aí tem animação nos dois. E eu vou ligar o modo de repetição aqui, ó, para deixar em 2 segundos. Eu vou dar play na minha animação. Olha como é que a minha animação vai ser agora, ó. Tá? Eu não lembro agora se era 2 segundos mesmo. Agora eu tô com dúvida. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou salvar com outro nome, tá? E eu vou abrir o original. Tá? Arquivo. Vamos abrir o original e vamos ver se é 1 segundo. Caralho, eu apaguei a animação do original. Eu sou burro demais, cara. Putz. Agora eu não lembro se era 1 segundo ou meio segundo, cara. Vamos fazer com meio segundo. Como é que eu faço com meio segundo? São 24, então vai ser até o 12.
Ou não, deixa eu controlar aqui, deixa eu dar testar. Testar. Vamos ver como é que fica o resultado final. Eu tenho salvo aqui também o vídeo que eu gerei. Então é só abrir o vídeo do lado e comparar. Eita, demora, hein? Tá. E cadê o vídeo que eu pedi para abrir? Quando eu abrir, vai abrir os 500. Eu tô olhando aqui, eu acho que é isso mesmo. Eu vou pausar aqui. Tá? Eu acho que deve ser isso mesmo. Cadê? Ah, tá aqui embaixo. Tá. Então é 10 segundos, tem que mudar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que é isso mesmo. É. Se eu lembrasse do Porygon, olha, a gente tinha desenhado o Porygon, tá? A gente tinha desenhado, a gente ia continuar no Pikachu, tá? Mas beleza, é isso mesmo, certo? Bom, pessoal, esse conceito de animação quadro a quadro, vocês entenderam como é que funciona? De fazer o desenho e mexer um pouquinho de cada parte? Dar uma mexidinha e ver como é que funciona? Vamos fazer o seguinte, então. Para dar para vocês mexerem, tá? Faz o seguinte, quem desenhou o coração, beleza? Quem não terminou de desenhar o coração, faz essa animação do jeito que eu mostrei, com as meninas mexendo, quadro a quadro, do jeito que vocês quiserem, tá? E aí escolhe uma delas e faz uma movimentação quadro a quadro e vê como é que fica. Lembra de utilizar a ferramenta aqui do Onion Skin, né? Que essa janelinha aqui ela diz o tanto de imagem que você vai ver e essa segunda opção ela mostra só o contorno, tá? E agora que a gente já está chegando em animação também, eu acredito que semana que vem eu já posso começar a mostrar para vocês umas ferramentas de celular que consegue fazer animação no celular também, tá? Eu acredito que sim, cara. Vai ser tipo baleia azul, sabe? Momo, entendeu? As pessoas vão ter medo da lindinha Porygon. A lindinha Porygon, as meninas super poligonosas, tá? Então façam isso daí. Eu vou estopar aqui a gravação, mas façam e vamos fazer o seguinte, compartilhe o resultado com a gente, quem estiver fazendo. Faz a animação de vocês e aí vem em arquivo, tá? Exportar como vídeo e vem aqui, exporta o vídeo, compartilha aí com a gente para eu ver como é que ficou de vocês. Compartilha o vídeo. Acredito que compartilhar o vídeo no grupo vai ser mais fácil, porque o vídeo aqui, apesar que no grupo se ficar muito grande, vocês me avisam, tá? Tenta fazer aí para vocês e vamos ver o que dá. Eu vou estar aqui, por favor, não saiam, utilizem o tempo aí para realmente para vocês fazer essas técnicas de animação. E semana que vem, provavelmente, eu vou mostrar
como fazer animação aí no celular, né? E aí vocês que não estiverem com o computador vão conseguir fazer animações também. Porque os conceitos são o mesmo. Os conceitos de animação quadro a quadro é o mesmo conceito em qualquer lugar, tá? Não, vou postar sim. Vou postar sim, tá? Tá gravado aqui, tá? Então, divirtam-se aí com as animações de vocês. Quadro a quadro. Eu acho que eu já vou até postar ela, tá? Se eu falar mais alguma coisa, eu gravo outro vídeo.